E se o Criador adorado como o artífice da humanidade for diferente daquele que se apresenta nas páginas do livro de Gênesis? Tal questão pode parecer blasfema, contudo, é precisamente ela que pode lançar luz sobre um dos mistérios mais profundos das Sagradas Escrituras. Prepare-se para uma exploração que subverterá as concepções estabelecidas, adquiridas em sermões, lições bíblicas e até mesmo nas traduções mais comuns. As revelações que aguardam podem mudar radicalmente a percepção do Deus Criador. É comum acreditar que Yahweh, o Deus dos patriarcas, de Israel e dos profetas, criou o homem do pó da terra. Mas e se essa narrativa, que parece inabalável, tiver sido submetida a alterações, edições, traduções e reinterpretações, resultando na ocultação do verdadeiro Criador por trás de construções teológicas? Surge a questão legítima: será Yahweh realmente o Criador do homem? Ou por trás do ato da criação, conforme descrito nas fontes originais da Bíblia, reside um ser divino diferente? Essas dúvidas não são novas. Notáveis estudiosos, teólogos, arqueólogos e linguistas, ao examinarem manuscritos antigos, descobriram algo surpreendente. O nome usado para designar Deus nos primeiros capítulos de Gênesis não é Yahweh, mas Elohim, um nome no plural que levanta inúmeras questões e não aponta diretamente para Yahweh, mas esconde um mistério antigo e profundo. Além disso, o próprio livro de Gênesis contém duas versões da criação que não coincidem entre si. Estamos diante de duas narrativas distintas, dois autores ou duas tradições diferentes unidas em um único texto? Ou será que se trata de duas entidades diferentes, apresentadas como criadoras da humanidade? Teremos que ir além dos bastidores da Bíblia, desenterrar camadas esquecidas da história bíblica e desvendar os mistérios ocultos da criação do homem. Examinaremos os significados originais das palavras hebraicas, as diferenças entre Elohim e Yahweh, os paralelos com os mitos mesopotâmicos e até mesmo evidências que apontam para a participação de outros seres espirituais na criação da humanidade. Está pronto para questionar o que lhe foi ensinado desde a infância? Está pronto para explorar as verdadeiras concepções dos antigos sobre as origens do homem? Está pronto para aceitar a possibilidade de que o Deus Criador, descrito no início da Bíblia, não seja quem você imaginava? A narrativa a seguir o guiará por um caminho de descobertas surpreendentes, interpretações ocultas e verdades que foram encobertas por séculos. É preciso alertar: quanto mais fundo você mergulhar neste tópico, mais claramente perceberá como essa descoberta muda tudo em relação à fé, à identidade espiritual e até mesmo ao papel da humanidade no plano divino. A resposta para a pergunta sobre quem criou o homem na Bíblia original pode estar oculta onde poucos ousam olhar. Vamos desvendar juntos este mistério bíblico que a religião institucionalizada evitou por séculos. Ao abrir essa porta, é essencial aprofundar-se na compreensão de quem realmente criou o homem no texto original da Bíblia. É crucial entender o contexto histórico da criação bíblica. Isso nos transporta para o coração do Antigo Oriente Médio, o berço de culturas, mitos, deuses e complexas concepções espirituais. É impossível ler o livro de Gênesis através da lente da percepção moderna, muito menos por meio de tradições religiosas estabelecidas, sem primeiro mergulhar no ambiente em que essas narrativas surgiram. A influência das civilizações antigas na formação dos textos bíblicos é um tema que não perde sua relevância. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, não foi criada isoladamente, mas em íntima interação com as culturas da Suméria, Acádia, Babilônia, Egito e Canaã. É notável que essas civilizações possuíam seus próprios mitos de criação, surpreendentemente semelhantes às narrativas bíblicas do livro de Gênesis. No entanto, não se trata de uma cópia direta, mas sim de que o povo hebreu estava no centro de uma intrincada teia espiritual e simbólica, e seus textos sagrados foram criados em resposta às cosmovisões existentes. Compreender esse contexto não diminui a Bíblia, mas permite uma penetração mais profunda em seu conteúdo. Por exemplo, os nomes de Deus no livro de Gênesis diferem. No primeiro capítulo, usa-se Elohim e no segundo, Yahvé Elohim. Essa distinção aponta para a existência de duas tradições de criação diferentes e possivelmente duas concepções distintas de divindade. Elohim é um plural, significando literalmente deuses.
Nos antigos textos sumérios e acadianos, encontra-se a ideia de uma Assembleia Divina, um conselho celestial com diversas funções. Essa mesma concepção é refletida no Salmo 82, onde Deus julga entre outros deuses. Assim, o texto bíblico reconhece a existência de outras entidades espirituais que também são chamadas de deuses. Isso põe em xeque a representação simplificada do Criador do homem. No mito sumério de Enki, Nin-Ursag, o homem é criado do barro para servir aos deuses. No babilônico Atrahasis, o homem é criado do sangue de um deus rebelde, misturado com barro, para libertar os deuses do trabalho árduo. Esses paralelos com a narrativa bíblica da criação do homem do pó da terra, com o sopro de vida dos lábios divinos, sugerem que a ideia da criação a partir da terra por seres divinos precedeu a Bíblia e estava enraizada na cultura que cercava o povo hebreu. Surge a questão: a narrativa de Gênesis foi escrita para afirmar Yahweh como o verdadeiro Criador em oposição a outros deuses? Ou os autores visavam revelar uma verdade espiritual mais profunda, codificada no texto? A distinção entre Elohim e Yahweh pode indicar não apenas dois nomes, mas dois personagens diferentes. Muitos estudiosos modernos que examinam as origens do texto bíblico em hebraico sugerem que essa diferença aponta para a fusão de tradições politeístas sob o monoteísmo de Yahweh. Se a criação do homem é atribuída a Elohim e não a Yahweh, isso questiona dogmas religiosos estabelecidos, muda a percepção do homem diante do divino e levanta novas perguntas sobre a natureza da fé. As questões sobre a natureza de Elohim e suas diferenças em relação a Yahweh nos textos bíblicos provocam debates acalorados. As diferenças entre a descrição da criação ordenada em Gênesis 1 e a abordagem mais pessoal, artesanal, em Gênesis 2 levantam questões sobre o papel de Yahweh na criação do homem. Talvez Yahweh seja apenas uma das manifestações do divino, um participante em um ato coletivo de criação. Essas perguntas, desconfortáveis para muitos, incitam a ir além da compreensão tradicional. A Bíblia, como um texto multifacetado, convida à investigação e ao pensamento crítico, seguindo o exemplo dos profetas, discípulos e do próprio Jesus. O véu do mistério apenas se abre e o que está oculto por trás dele exige um estudo aprofundado. É preciso coragem para investigar os textos bíblicos e descobrir a verdadeira essência de Elohim, bem como as razões pelas quais a tradição ocultou essa informação. Compreender o papel de Elohim pode ser a chave para desvendar a identidade do Criador do homem. Chegou a hora de examinar cuidadosamente o termo Elohim, uma das chaves mais importantes para entender o mistério da criação do mundo. Este termo, empregado no texto hebraico original, é uma forma plural, significando literalmente deuses. Considerando a afirmação da Bíblia sobre o monoteísmo, surge a pergunta: por que no primeiro versículo das Escrituras, que fala sobre a criação do mundo, é usada uma palavra no plural para designar o Criador? Isso não é apenas um recurso estilístico, mas uma anomalia significativa que desafia as interpretações tradicionais. Alguns estudiosos explicam isso como um plural de majestade, mas o uso da palavra Elohim em outras partes do Antigo Testamento mostra que ela nem sempre se refere exclusivamente ao Deus de Israel. Esse termo é frequentemente aplicado para designar outros deuses, espíritos, anjos e até mesmo juízes humanos. Tal diversidade de aplicações da mesma palavra deve alertar qualquer pesquisador. No contexto do Antigo Oriente Médio, torna-se evidente que a crença em um panteão de seres espirituais era amplamente difundida. Os sumérios acreditavam nos Anunnaki, os babilônios nos Igigi, os egípcios nos Netjeru e os cananeus adoravam El e seus filhos divinos. Esses seres, frequentemente chamados de deuses, desempenhavam diversos papéis, incluindo mensageiros, guardiões e até mesmo criadores da humanidade. O povo hebreu que vivia nesse ambiente estava familiarizado com essas concepções. Nos tempos em que os textos do livro de Gênesis foram formados, aproximadamente entre os séculos X e C a.C., eles refletiam uma evolução religiosa que transitava do enoteísmo, onde um Deus supremo, Ekun Kotukim, é reconhecido entre muitos, para o monoteísmo, que afirma um Deus único e absoluto. Em outras palavras, o antigo Israel não negava a existência de outras divindades, mas afirmava a supremacia de Yahweh.
Essa circunstância muda radicalmente nossa percepção do nome Elohim no contexto bíblico. Talvez ele deva ser entendido não apenas como um sinônimo de Yahweh, mas como um termo que designa algo mais amplo, um coletivo espiritual, uma assembleia celestial, um conselho divino. O livro de Jó contém um episódio notável. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vinham apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. No texto hebraico original, a expressão Ben Elohim é usada, que significa literalmente filhos dos deuses ou filhos de Elohim. Isso pode indicar a existência de uma família espiritual de Elohim, uma estrutura organizada de seres que participam das decisões divinas. Agora, consideremos a questão da criação do homem. Se é atribuída a Elohim, foi um ato de um único ser ou de um grupo? Em Gênesis 1:26 está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo é usado no plural, o que indica uma decisão coletiva e uma partilha de ações. Com quem Deus estava falando? Se fosse apenas Yahweh, por que usar o plural? As interpretações tradicionais sugerem que Deus estava se dirigindo a anjos ou antecipava a concepção da Trindade, mas essas explicações surgiram muito mais tarde. No contexto original, é mais provável que Elohim, o plural divino, se referisse a si mesmo e a outros seres da mesma hierarquia ou categoria. No Salmo 82 encontramos a confirmação dessa hipótese: Deus está na congregação divina, no meio dos deuses julga. Aqui, não apenas Elohim é usado para designar o Deus Supremo, mas outros participantes da Assembleia Celestial também são chamados de Elohim. Isso não é um erro de tradução acidental, mas uma indicação intencional de revelação. Uma revelação que, com uma compreensão profunda, pode abalar as concepções estabelecidas sobre quem é Deus, quem é Yahweh e quem realmente criou o homem. Imagina o que isso significa para a fé. E se o ser que você sempre considerou o único Criador for apenas parte de uma realidade espiritual muito mais vasta? E se por trás do nome Elohim se esconder um conselho de criadores, um grupo de entidades espirituais que participaram da formação da humanidade? Isso não é uma negação da divindade de Yahweh, mas um reconhecimento de que a história pode ser muito mais rica e complexa do que nos contaram. E todos têm o direito de saber disso. Tal pluralidade divina não é paganismo ou heresia, mas um texto bíblico puro, lido sem a parcialidade imposta por séculos de doutrinação. Ao remover o véu das tradições, pode-se descobrir um texto rico e vivo, cheio de códigos espirituais, que desafia a lógica, mas ao mesmo tempo nutre a alma com perguntas que exigem respostas. As perguntas que são silenciadas são frequentemente as mais importantes. Uma dessas perguntas é: se Elohim criou o homem, por que Yahweh surge mais tarde, formando-o do barro? Este é um enigma espiritual que contém aspectos simbólicos, históricos e linguísticos. Para começar a desvendar esse mistério, é preciso ter a coragem de fazer perguntas e a prontidão para uma investigação profunda. Uma imersão profunda nas duas versões da criação apresentadas no livro de Gênesis está por vir. A análise dessas narrativas permitirá compreender quem realmente criou o homem e por que esse fato muda radicalmente a percepção espiritual. Se Elohim abre as portas para um universo multifacetado e misterioso de seres espirituais, Yahweh se apresenta como um nome associado por séculos ao Criador Supremo. Mas quem era Yahweh de fato? Ele sempre foi considerado o Deus que criou o homem? Ou sua imagem foi formada e fortalecida ao longo da história do povo hebreu até ocupar um lugar central na teologia monoteísta? Para responder a essa pergunta, é preciso voltar no tempo, aos desertos do antigo Canaã, às tradições orais das tribos nômades, em uma época em que Israel ainda não era uma nação, mas uma união de clãs que buscavam sua identidade e seu caminho. O nome Yahweh, transmitido através do sagrado tetragrama Yahveh, aparece pela primeira vez no segundo capítulo do livro de Êxodo. Gênesis, quando o texto começa a falar não apenas de Elohim, mas de Yahveh, Elohim, ou Senhor Deus. Essa mudança não é acidental, ela marca uma transição no estilo narrativo e no propósito teológico. Se o primeiro capítulo de Gênesis apresenta um Deus cósmico, criador do universo em toda a sua plenitude,
O segundo capítulo mostra um Deus mais próximo, quase humano, que passeia no jardim, cria o homem com suas próprias mãos, sopra o fôlego de vida em suas narinas e se comunica diretamente com suas criações. Essa distinção nas imagens é uma chave importante para entender as diferenças entre Yahvé e Elohim. O tetragrama Yahvé permanece um mistério até hoje. A pronúncia original desse nome foi perdida, pois os antigos hebreus, por reverência e temor, evitavam pronunciar o nome divino em voz alta. Mais tarde, os massuretas, estudiosos judeus que forneceram as vogais aos textos hebraicos para facilitar a leitura, adicionaram vogais, o que resultou nas formas Yahweh ou Jeová. No entanto, poucos sabem que nas primeiras tradições israelitas, o nome Yahweh não aparece como o nome do Criador, mas sim como o nome de um guerreiro tribal, um deus das montanhas, associado ao trovão, à justiça e à guerra. Alguns pesquisadores identificam Yahweh com uma divindade que veio de fora de Canaã, possivelmente do sul, da região de Edom, Seir ou Temã, onde povos nômades adoravam um deus semelhante, descrito como chegando em carros de fogo e acompanhado por tempestades. A confirmação disso pode ser encontrada em textos bíblicos, por exemplo em Deuteronômio 33:2. O Senhor veio do Sinai e de Seir-lhes raiou, resplandeceu desde o monte Parã. Yahvé se apresenta como uma divindade que se manifesta no deserto com poder e glória, não como um criador universal, mas como libertador e guia de um povo específico. Inicialmente, Yahvé era reverenciado como o Deus do povo israelita, e não como um Deus universal que protegia todas as nações. Ele estabeleceu uma aliança sagrada com o povo escolhido e sua imagem não estava associada às divindades do Egito, da Babilônia ou da Grécia. Ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e mais tarde tornou-se conhecido como o Deus de Moisés, que libertou os hebreus da escravidão. Essa afiliação tribal de Yahvé é de importância crucial para entender seu papel significativo em tradições religiosas posteriores, embora ele nem sempre tenha sido percebido como o criador original da humanidade. Com o tempo, Yahvé começou a ser associado à força criativa, especialmente no período em que os textos do livro de Gênesis foram sistematizados e unificados durante o cativeiro babilônico. Neste momento histórico, os sacerdotes hebreus empreenderam a tarefa de consolidar diversas correntes religiosas ligadas a Elohim, Yahvé, aos patriarcas e aos profetas, em uma narrativa única e coesa. Seu objetivo era fortalecer a fé de um povo que enfrentava tempos difíceis, sem templo e sem sua terra natal, e que necessitava de uma reafirmação de sua identidade espiritual. Nesse contexto, a atribuição do ato da criação do homem a Yahvé tornou-se uma forma de afirmar sua autoridade e seu domínio abrangente. No entanto, ao abordar o texto com imparcialidade, é possível notar uma evolução no papel de Yahvé. Inicialmente, Elohim se apresenta como o Criador, e só depois Yahvé é inserido na narrativa. Ao longo do Antigo Testamento, essa transformação se torna cada vez mais evidente. Yahvé ocupa um lugar central na adoração religiosa, atuando como legislador, juiz e protetor. Contudo, em nenhum lugar do texto bíblico é afirmado diretamente que Yahvé seja um dos Elohim. Essa conexão é formada teologicamente ao longo do tempo, mas o texto original permite a interpretação de que Yahvé e Elohim são entidades distintas. Outro detalhe onde é interessante é que Yahvé é descrito como um ser capaz de se arrepender, sentir ciúmes, raiva, alegria, punir e perdoar. Esses traços humanos o aproximam das pessoas, mas ao mesmo tempo levantam questões sobre a natureza do Criador Supremo. Seria tal comportamento apropriado para um ser absoluto e transcendente, criador do cosmos? Ou estamos lidando com uma deidade intermediária, poderosa, mas que desempenha funções específicas em um universo espiritual mais vasto? Essa questão tem relevância especial para aqueles que buscam uma espiritualidade consciente, fundamentada no texto bíblico original e não apenas em dogmas religiosos. Se Yahvé foi realmente um deus guerreiro tribal que posteriormente assumiu funções cósmicas, então é necessário reavaliar sua essência original e seu papel na criação do homem. Foi Yahvé quem criou o homem do barro, ou ele apareceu na cena mais tarde como um guia, legislador e Deus da aliança?
Yahweh herdou o homem criado por Elohim? Essas perguntas são complexas e exigem coragem, estudo aprofundado e discernimento. Contudo, se o leitor chegou a este ponto, significa que está pronto para aceitar as respostas, mesmo que elas contradigam suas crenças anteriores. Essa busca pela verdade é nobre, poderosa e transformadora. Neste artigo será realizada uma análise de duas narrativas distintas da criação apresentadas no livro de Gênesis. O objetivo é identificar as contradições entre esses relatos e compreender o que essas divergências podem revelar sobre a verdadeira natureza do Criador da humanidade. Compreendendo que o nome Yahweh possui uma história única, enraizada em um contexto tribal e que se fundiu gradualmente com a imagem de Elohim, é hora de uma investigação crucial. Trata-se de examinar atentamente as duas narrativas da criação apresentadas no livro de Gênesis. A Bíblia oferece não uma, mas duas narrativas sobre a origem da humanidade, que diferem substancialmente entre si. É nessas diferenças que reside a chave para desvendar que Yahweh e Elohim podem não ser o mesmo ser, e que o processo de criação do homem está envolto em mistérios maiores do que se supunha anteriormente. A primeira narrativa, Gênesis 1, é a mais conhecida e frequentemente citada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui é utilizado o nome Elohim. Este capítulo descreve a criação do mundo em uma ordem rigorosa. Primeiro, a luz, depois o firmamento, a separação das águas da terra seca, a vegetação, as estrelas, os animais e, finalmente, os seres humanos. É importante notar que homem e mulher são criados simultaneamente à imagem e semelhança de Elohim, e lhes é dada a ordem: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. No entanto, ao passarmos para o capítulo 2, o cenário muda. Nome de Deus agora é Yahweh Elohim. A ordem da criação também se altera. Primeiro, o homem é criado do pó da terra, depois um jardim é plantado para ele. Os animais são criados para encontrar um companheiro adequado, e somente depois disso a mulher é formada da costela do homem. Essas duas narrativas não se complementam, como afirmam alguns líderes religiosos. Diferem em estrutura, propósito, linguagem e até mesmo na identidade do Criador. Em Gênesis 1 é apresentado um Criador cósmico, organizado e transcendente, que cria tudo com sua palavra. Em Gênesis 2 vemos um Criador artesão que modela com as mãos, planta vegetais, sopra vida, passeia pelo jardim e se comunica diretamente com o homem. Essas diferenças não são meramente estilísticas, elas refletem duas tradições distintas de criação, unificadas em um único livro. Isso ocorreu porque os autores bíblicos trabalharam com antigas tradições transmitidas oralmente ao longo dos séculos, que continham não apenas informações espirituais, mas também dados sobre identidade tribal e teológica. A narrativa em Gênesis 1 provavelmente tem raízes sacerdotais e enfatiza a ordem, a majestade e a autoridade cósmica de Deus. Gênesis 2, por outro lado, possui um tom mais pessoal e reflete a realidade das pessoas comuns, apresentando um Deus que está envolvido, sente e responde. O autor questiona: se a Bíblia tivesse um único autor, por que seriam necessárias duas versões da mesma história? Por que mudar a ordem dos eventos, usar nomes diferentes e descrever a dupla criação do homem de maneiras distintas e com propósitos diversos? É particularmente importante notar que, em Gênesis capítulo 2, não há indicações de repetição ou esclarecimento do capítulo anterior. A narrativa começa como uma nova história, com um estilo e uma intenção distintos. Surge a pergunta crucial: quem criou o homem na Bíblia original? Elohim, Yahweh, ou ambos, mas em momentos e papéis diferentes? Se permanecermos fiéis ao texto original, não sobrecarregado por interpretações religiosas posteriores, é preciso reconhecer a existência de profundas contradições que exigem um estudo significativo. A dualidade das narrativas não é uma coincidência, mas um convite à reinterpretação. É preciso parar de ler a Bíblia literalmente e começar a vê-la como um código espiritual com camadas, símbolos e mensagens ocultas, soterradas sob milénios de interpretação controlada.
A dupla criação do homem, por métodos diferentes e sob nomes distintos de Deus, não é uma mera coincidência, mas uma mensagem cifrada sobre a própria natureza do ser humano. Na primeira narrativa, o homem é criado à imagem de Elohim, um ser plural, celestial, poderoso e ordenado. Na segunda narrativa, o homem é modelado do barro, do pó da terra, por uma ação direta de Yahweh. Não são meramente versões diferentes, mas dois tipos de origem, duas identidades espirituais e dois níveis de existência. O primeiro homem é espiritual e celestial, o segundo é terreno, limitado e propenso a falhas. Talvez isso aponte para a dualidade da natureza humana, um aspecto divino conectado aos céus e um aspecto terreno ligado à matéria. Talvez a Bíblia esteja comunicando que nossa existência é formada por dois tipos de forças criativas, uma superior e outra mais, concreta, próxima da matéria. Essas questões raramente são levantadas nos púlpitos, mas aqui se propõe encará-las de forma aberta, corajosa e profunda. Nesse contexto, a figura de Yahweh na segunda narrativa adquire um significado diferente. Ele não apenas continua a criação de Elohim, mas atua como um novo agente que molda o homem, estabelece regras, delimita o jardim, define a árvore do conhecimento e pune a desobediência. Isso aponta para seu papel focado no controle, na lei e no estabelecimento da ordem social e espiritual. Na esfera espiritual, uma sombra de dúvida se insinua novamente. Yahweh não seria um ator posterior na cena da criação? Ele não teria criado o homem do nada, mas sim reinterpretado uma criação já existente. Talvez Yahweh tenha se apropriado de um feito realizado por Elohim ou pelos Elohim e, ao ver o potencial no homem, decidiu direcionar seu desenvolvimento de acordo com seus próprios desígnios e requisitos. No próximo capítulo, aprofundaremos ainda mais essa questão. Tentaremos descobrir quem de fato criou o homem e o que o texto bíblico original nos revela sobre esse momento sagrado. Chegamos agora à questão que ressoa desde o início e que, mais do que nunca, exige uma consideração corajosa e imparcial. Quem de fato criou o homem, segundo o texto original da Bíblia? Não se trata mais de nomes ou estilos narrativos. Enfrentamos uma questão que toca a própria essência da existência humana. E a resposta, como se pode imaginar, pode não ser tão simples quanto as doutrinas religiosas tradicionais nos ensinaram. A verdade é que, dependendo da lente pela qual examinamos o texto bíblico, a resposta muda, e muda radicalmente. Por um lado, existe a perspectiva teológica, moldada ao longo dos séculos por intérpretes que buscaram manter a fé íntegra, estruturada e dogmática. Dessa ótica, não importa que existam duas narrativas distintas da criação. Não importa que os nomes dos criadores mudem. Não importa que a ordem dos eventos nessas narrativas seja diferente. Tudo isso é interpretado como uma harmonia divina perfeita, onde Elohim é apenas outro nome para Yahweh, e ambos são manifestações de um único e verdadeiro Deus. Nessa lógica, qualquer aparente contradição é vista como simbólica, e qualquer tentativa de interpretação literal do texto é minimizada para preservar a ideia de unidade absoluta. É essa perspectiva que domina sermões, seminários e a maioria das igrejas, um ponto de vista teológico que interpreta o texto a partir da doutrina, e não o contrário. Mas existe outra perspectiva na qual agora vamos mergulhar. É a visão textual crítica, uma visão que examina os manuscritos com olhos livres de preconceitos doutrinários e analisa o texto como ele é, com todas as suas camadas, suas diversas fontes, seus conflitos internos, sua multiplicidade de vozes. Dessa perspectiva, a pergunta quem criou o homem não recebe a resposta automática: foi Deus. Porque a questão não é se Deus criou, mas qual Deus? Em que parte do texto, com que intenção, com que linguagem e até com que tradição está por trás desse ato de criação? E é aqui que tudo começa a adquirir novas dimensões. Como vemos no primeiro capítulo de Gênesis, é Elohim quem cria o homem e mulher simultaneamente, à sua imagem e semelhança, por um ato de pura palavra, de pura ordem cósmica. No segundo capítulo de Gênesis, o Criador já é Yahvé Elohim, Yahvé, em uma versão mais pessoal, mais artesanal, mais sensível.
Mas agora devemos nos perguntar, essas duas versões se referem ao mesmo ato de criação ou são narrativas diferentes sobre eventos distintos? E o que é ainda mais importante, por que o homem é criado de duas maneiras completamente distintas? Do ponto de vista da crítica textual, essa dualidade não é acidental, mas um reflexo da fusão de duas tradições independentes. Uma delas, presumivelmente mais antiga e originária do sul de Israel, retratava Yahweh como o Criador, fazendo o homem com suas próprias mãos. A outra tradição, talvez influenciada por uma cosmovisão sacerdotal e cósmica, apresentava Elohim como um Deus universal, poderoso e distante. Essas duas tradições coexistiram em paralelo até serem unificadas em um único texto. No entanto, o resultado dessa unificação não foi uma narrativa coesa e harmoniosa, mas sim duas vozes que soam em uníssono, oferecendo duas maneiras distintas de compreender a origem do homem e apresentando dois personagens divinos que agem de modo diferente. Isso leva a sérias reflexões sobre a possibilidade de que, na tradição judaica, o homem foi criado mais de uma vez, por diferentes criadores e para diferentes propósitos. Na primeira narrativa, Elohim cria um ser humano espiritual, celestial, que reflete uma imagem superior e possui autoridade sobre a criação. Na segunda, Yahweh forma o homem do pó da terra, um ser limitado que precisa de um jardim, leis, um companheiro e supervisão. Surge a pergunta: estamos vendo aqui a criação de dois tipos distintos de humanidade, celestial e terrena? Ou o homem criado por Elohim foi posteriormente adaptado, formado e modificado por Yahweh? Essa hipótese, embora audaciosa, encontra respaldo no texto. É importante notar que no primeiro capítulo de Gênesis faltam elementos como o jardim, a árvore da vida, a serpente e a proibição. Tudo isso aparece apenas na segunda versão. Em outras palavras, o homem descrito em Gênesis 1 não cometeu pecado, não foi expulso e não estava sujeito a limitações. Ele foi simplesmente criado à imagem de Elohim e investido de autoridade. Em contraste, o homem de Gênesis 2 está sob supervisão, tem regras prescritas, é testado, comete a queda e sofre a punição. Isso permite supor que estamos lidando com dois atos de criação que visam objetivos completamente diferentes, um focado na liberdade, outro na contenção, um na expansão, outro no controle. Isso leva a uma conclusão inquietante: o homem que conhecemos hoje, sujeito ao sofrimento, ao envelhecimento, ao trabalho árduo e que nasce com limitações, talvez não seja o mesmo homem que Elohim criou originalmente. Talvez ele seja o resultado da intervenção de outra entidade, com um propósito diferente. Talvez Yahweh, ao criar o homem do barro, tenha concebido uma versão alterada do plano original, limitada e adaptada a um plano mais específico, talvez até geograficamente determinado. Isso poderia explicar, por exemplo, por que Yahweh interage apenas com um povo específico, enquanto Elohim é descrito como o ser que criou tudo o que existe. Aqui surge um aspecto ainda mais profundo. Uma visão como essa abre a possibilidade de interpretar a Bíblia como um registro de múltiplas interações espirituais, nas quais diferentes forças agem sobre a humanidade com distintas intenções em diferentes períodos da história. O homem não é apenas uma criação estática, mas um projeto em constante movimento, moldado por forças espirituais concorrentes. Elohim cria, Yahweh forma. O homem comete o pecado. Surgem outros seres, como a serpente, anjos, filhos de Deus e nefilins. Tudo isso aponta para uma narrativa muito mais complexa e multifacetada do que a simples criação do mundo em 7 dias. Ao longo de 7 dias de reflexão, a pergunta surge inevitavelmente: qual era o propósito de Elohim ao criar a humanidade? E como Yahweh a moldou? Essa dualidade continua até hoje, manifestando-se em cada um de nós como impressões de uma origem divina e vestígios de uma natureza terrena, sujeita a limitações e provações? Talvez o despertar espiritual seja o retorno ao desígnio original, à imagem de Elohim, oculta sob o véu do controle, da culpa e do medo. Na sequência desta investigação, o véu do mistério se levantará ainda mais. Surge a questão: outras entidades, além de Yahweh e Elohim, estiveram envolvidas na criação do homem?
É preciso examinar as teorias sobre a participação de seres espirituais, anjos e forças ocultas neste enigma da origem humana. Após uma análise profunda das teorias de criação de Elohim e Yahweh, é necessário considerar a possibilidade do envolvimento de outras entidades espirituais, algo sistematicamente silenciado pelas tradições religiosas. Poderia a formação da humanidade ter sido resultado da cooperação ou mesmo da rivalidade entre criaturas celestiais com diferentes motivações? Se o leitor estiver pronto para transcender o pensamento convencional e explorar os verdadeiros motivos ocultos nos textos bíblicos, descobertas audaciosas o aguardam. Como já mencionado, o termo Elohim é um plural. Nos antigos textos bíblicos, este plural aponta para uma assembleia divina. Isso nos força a considerar seriamente a hipótese de que a criação e subsequente modificação do homem envolveu a participação de múltiplas entidades criativas. As alternativas baseadas na análise crítica de textos da música literatura apócrifa, os dados do governo perseguidos, desempenham um papel importante nesta investigação. A ação do povo de Namorios é direcionada a um livro de Enoque, um texto antigo muito referenciado nas primeiras comunidades judaicas. Cristãs. Este manuscrito descreve detalhadamente a queda dos vigilantes, um grupo angélico que desceu à Terra para ensinar à humanidade conhecimentos esotéricos, artes ocultas, o domínio dos elementos naturais e, crucialmente, a criação da vida. Ao se casarem com mulheres terrenas, eles geraram gigantes cuja natureza híbrida causou caos na ordem do mundo antigo. No entanto, o ponto-chave aqui é a razão da queda desses anjos, a intervenção no plano divino, a alteração da criação primordial. De acordo com o texto de Enoque, essas criaturas não apenas se rebelaram, mas também submeteram o projeto original a modificações genéticas, misturando sementes, manipulando espécies e cruzando fronteiras que não deveriam ter sido violadas. Se estas palavras forem verdadeiras, a humanidade moderna não é o resultado de um único ato de criação, mas um produto de múltiplas intervenções espirituais, tanto sancionadas quanto ilegais. Isso abre uma nova faceta na questão do Criador do homem. É possível que o homem tenha sido criado por Elohim, mas subsequentemente alterado por outras entidades espirituais que perseguiam seus próprios objetivos. Aqui entramos em um território ainda mais complexo, o de uma guerra espiritual que se desenrolou pela criação da humanidade. Uma antiga disputa entre seres que tinham diferentes visões sobre o plano original do Criador. De um lado, aqueles que buscavam preservar a pureza espiritual da humanidade. Do outro, aqueles que desejavam manipular, dominar e até escravizar o homem por meio do conhecimento, da genética e do controle espiritual. Essa ideia não é nova. Ela se reflete em antigas tradições, textos ocultos e até lendas de civilizações como a Suméria, que narram sobre deuses que criaram humanos para servir e depois perderam o controle sobre eles. A Bíblia canônica também contém alusões a isso. Em Deuteronômio 32:8, uma das versões mais antigas do texto hebraico, é dito que o Altíssimo dividiu as nações segundo o número dos filhos de Deus, a cada um foi dada uma herança espiritual. Israel, por sua vez, tornou-se a herança de Yahweh. Essa frase simbólica sugere que diferentes povos foram entregues ao domínio de diferentes seres espirituais, enquanto Yahweh escolheu Israel como seu povo exclusivo. Isso reforça a ideia de um universo onde múltiplas entidades agem na Terra, cada uma com sua parcela de influência, domínio e até responsabilidade criativa. Outro texto intrigante é o Salmo 82, onde Deus se apresenta no meio de uma assembleia de deuses, julgando outras entidades espirituais por um governo injusto.
Aqui fica claro a existência de outros seres que possuem autoridade espiritual sobre povos e nações, e até eles são levados a julgamento por seu papel na gestão da humanidade. Isso mais uma vez enfatiza a ideia de que a criação do homem e sua orientação ao longo dos séculos são o resultado de uma complexa rede de agentes espirituais, cujas intenções nem sempre coincidem com a vontade do Criador original. Imaginemos toda a profundidade desta descoberta. Se admitirmos que outras entidades participaram do processo de criação ou modificação do homem, isso questiona toda a estrutura da fé tradicional, exigindo sua reinterpretação. Conceitos como o pecado original, a queda, o dilúvio universal e a Torre de Babel ganham novas nuances de significado se os considerarmos sob a ótica de uma possível intervenção espiritual. Talvez esses eventos não sejam apenas fatos históricos ou imagens simbólicas, mas consequências diretas de uma intervenção espiritual não autorizada, tentativas do Criador de restaurar o plano original diante das ações de entidades que violaram fronteiras sagradas. E aqui retornamos ao ponto de partida de nossa reflexão. Quem, afinal, criou o homem? Provavelmente na base de tudo está Elohim, mas a formação do homem também foi influenciada por Yahweh e outros seres espirituais, como anjos, os vigilantes, os filhos de Deus, o próprio Elohim no plural. Todos eles participaram, intervieram e possivelmente até se rebelaram. Isso nos força a perceber a criação do homem não como um ato isolado, mas como uma saga cósmica, uma guerra espiritual, uma história repleta de contradições e decisões, cujos ecos ainda são sentidos em nossa existência. Prepare-se, pois na próxima sessão aprofundaremos ainda mais neste tema. Refletiremos sobre como todas essas descobertas influenciam nossa compreensão moderna de Deus, sobre o impacto espiritual dessas revelações e sobre como elas podem transformar completamente sua fé e identidade. Se tudo o que exploramos até agora se torna mais claro, então inevitavelmente chegamos a uma encruzilhada espiritual. Como esse conhecimento afeta a nossa concepção moderna de Deus? Pois não se trata apenas de descobrir quem criou o homem ou quais seres participaram desse processo, mas também de reconhecer que essas revelações têm o poder de reestruturar completamente nossa fé, nossa espiritualidade e até mesmo nosso relacionamento com o divino. Ao longo dos séculos, a teologia tradicional ofereceu uma imagem de Deus estabelecida e rígida, centrada em um único nome, um único ato de criação, uma única história. Deus era Yahweh, o Pai, amor, mas também justiça, ira e ciúme. Deus criou tudo e ponto final. Essa imagem foi formada e mantida por instituições, dogmas, traduções direcionadas e a repetição incessante em sermões e liturgias. Mas agora, ao descobrirmos camadas ocultas nas Escrituras, ao compreendermos que existem dois relatos da criação, que Elohim não é Yahweh, que a humanidade é impactada por outros seres espirituais e que a criação do homem pode ter sido o resultado de múltiplas ações, o que acontece com essa imagem estabelecida de Deus? Nós a destruímos ou criamos uma imagem mais verdadeira, profunda e precisa, que corresponda ao texto original? A resposta depende da sua abordagem à espiritualidade, pois na verdade o que estamos fazendo não é uma negação, mas uma revelação. A revelação não destrói a fé, ela a purifica. A revelação nos liberta das ilusões e nos conduz a um encontro com a essência espiritual original, que esteve oculta por séculos de institucionalização. A percepção de que nos textos sagrados da Bíblia Deus se apresenta sob diferentes nomes, desempenha diversas funções e até demonstra padrões de comportamento distintos, impõe a necessidade de uma escolha. O indivíduo deve decidir se continuará a seguir uma fé ingênua e infantil que aceita todos os dogmas sem reflexão crítica ou se despertará para uma percepção espiritual madura que reconheça a Moshekadat, natureza multifacetada da revelação divina, e busca a união com a fonte espiritual original de toda a existência. Muitos seguidores modernos do cristianismo podem encarar essa nova perspectiva como um desafio, o que é perfeitamente natural, pois tradicionalmente foram ensinados a perceber Deus como uma entidade inabalável, imutável e unívoca.
No entanto, o próprio texto bíblico apresenta Deus sob uma luz diferente. Por exemplo, Yahweh expressa arrependimento pela criação do homem, é propenso à ira, executa punições, estabelece tréguas e muda suas decisões. Ele aparece e desaparece, envia mensageiros, dialoga com anjos e julga outros deuses. Essa descrição não corresponde a um ser estático, mas reflete uma entidade dinâmica, envolvida em complexas inter-relações e participando de um profundo drama espiritual com outras entidades espirituais. Além disso, esse Deus é frequentemente associado a um povo específico e não à criação como um todo. Em contraste, Elohim se apresenta como um Criador universal, plural e transcendente, que cria por meio da palavra, da ordem e da lógica. No entanto, nos textos bíblicos não há uma identificação direta entre Elohim e Yahweh. Ao longo da história foram feitas tentativas teológicas de unificar essas identidades para apresentar às pessoas uma divindade única, centralizada, unificada e absoluta. Contudo, nesse processo muito foi perdido, distorcido ou relegado ao esquecimento. É exatamente essa revelação que está ocorrendo neste momento. Ao reconhecer os diferentes rostos de Deus apresentados na Bíblia, o homem não se afasta do divino, mas ao contrário se aproxima de uma verdade espiritual que sempre esteve presente, mas exigia maturidade para ser compreendida. Essa maturidade começa com a coragem de fazer a pergunta fundamental: quem é Deus de fato? Ele é exclusivamente Yahweh? Ou ele é também Elohim? Ou ele representa algo maior, que transcende esses nomes e se manifesta através deles? Existe um Criador original que se eleva acima de Elohim, dos filhos de Deus, dos anjos e até mesmo de Yahweh? A resposta a essa pergunta só pode ser encontrada no lugar mais íntimo do caminho espiritual de cada pessoa, em seu eu interior. Porque a revelação da identidade divina não é apenas uma questão de interpretação textual, mas uma experiência espiritual, uma reunião com o propósito original da existência. Além disso, essa revelação exerce uma influência direta na autopercepção do homem. Se ele foi criado por Elohim à imagem e semelhança espiritual de Deus, mas subsequentemente foi formado por Yahweh ou outras entidades, então dentro dele existe uma dualidade que exige reconciliação. O homem não é apenas argila, mas espírito. Ele não é apenas um ser que comete erros, mas um ser que carrega em si a essência do Criador original. O despertar para essa verdade marca o início da libertação de todas as formas de manipulação religiosa, medo e culpa espirituais, impostas por sistemas que se beneficiam da ignorância. Compreender essas diferenças muda tudo radicalmente. Transforma a oração, a adoração e a relação com Deus. Muda a percepção das Escrituras Sagradas, que agora são vistas não como textos literais, mas como códigos simbólicos, espirituais e profundos que exigem discernimento. Muda a abordagem à fé de outras pessoas, preenchendo-a com compaixão, respeito e compreensão da natureza multifacetada da revelação divina. E o mais importante, muda o modo de vida do homem. Assim que ele percebe que foi criado por uma força espiritual superior, mas ao longo do tempo foi influenciado por outras forças, ele tem a oportunidade de retornar à origem, de se reunir com o plano divino original. Essa é a verdadeira conversão, da ignorância ao entendimento, das limitações ao despertar, de uma imagem formada pela religião para a essência gerada pelo Espírito. Após profundas revelações e desvelamentos questionando dogmas estabelecidos, chega o momento para uma sincera autoanálise. Qual é a imagem de Deus a quem você dedica suas orações? Quem está por trás das palavras aprendidas desde a infância? Qual é a essência da figura divina, denominada Pai, Senhor, Criador? Pois agora se sabe que a Bíblia contém diversas narrativas sobre Deus, sobre suas manifestações e vozes espirituais que se dirigem à humanidade. Essas vozes nem sempre são consistentes, suas ações são diferentes e seus atributos não coincidem. O nome de Deus foi atribuído a diferentes entidades com diversos padrões de comportamento, intenções e relações com o homem. Desde a infância nos ensinaram que Deus é amor, mas os textos bíblicos demonstram um Deus que comanda guerras, destrói cidades, pune com fogo e envia calamidades.
Fomos criados na fé em um Deus misericordioso, mas também lemos sobre um Deus que ordena a matança de crianças, que se ira e pune severamente. Talvez até hoje coexistam na alma essas imagens contraditórias, exigindo a reconciliação de uma divindade amorosa e punitiva. Mas e se essas contradições refletirem não diferentes faces de um mesmo Deus, mas diversas entidades espirituais unidas sob um único nome? Essa profunda reflexão tem um significado existencial, determinando as orações, a fé, o modo de vida e a atitude em relação ao espiritual. Determina se você está conectado à fonte original de amor, criação e vida, ou permanece preso a imagens criadas por sistemas de controle e medo. A pergunta que ecoa internamente exige uma resposta: quem é o seu Deus? O Deus que exige sangue ou o Deus que perdoa? O Deus que pune ou o Deus que acolhe? O Deus da guerra ou o Deus da restauração? O Criador. Elohim, do livro de Gênesis, que criou o homem à sua imagem espiritual, ou Yahweh, que forma a argila, o legislador, juiz e guia do povo eleito. Um Deus universal ou tribal, ou algo maior, que transcende esses nomes e figuras manifestando-se através deles, mas não limitado por nenhum deles. Essas perguntas são sagradas, elas impulsionam o abandono de uma fé passiva, automática e superficial, direcionando para o caminho do verdadeiro despertar. A repetição de nomes e rituais sem consciência leva à adoração de uma imagem criada por outros. Mas a pergunta sincera: quem é o meu Deus? Abre espaço para que o verdadeiro Criador, que o criou em espírito, se manifeste de forma viva, direta, íntima e transformadora. No campo da compreensão espiritual, textos sagrados como a Bíblia afirmam a multiplicidade de vozes que exigem discernimento. Nesses textos ressoam as vozes de pessoas, anjos, entidades divinas e do próprio Criador, o que impõe a cada um a tarefa de determinar a fonte de cada declaração. Nem toda palavra atribuída a Deus na Escritura realmente emana do Criador primordial. Nestes livros sagrados é possível encontrar discursos atribuídos a Yahweh, mensageiros, adversários e líderes humanos reunidos. Essa diversidade não diminui o valor da Bíblia, pelo contrário, a engrandece como um vasto campo de revelações, onde a orientação espiritual é necessária em cada etapa. Em vista disso, surge um apelo urgente: não se deve aceitar incondicionalmente cada voz como a voz de Deus. É preciso testar os espíritos como instruem os textos sagrados. É necessário discernimento, escrutínio crítico e uma oração que combine sinceridade com sabedoria. Ao abrir as Escrituras, é igualmente importante abrir os olhos da alma, pois o verdadeiro Deus não se esconde daqueles que o buscam com um coração puro, mas também não se revela àqueles que o adoram cegamente, mecanicamente, condicionados por doutrinas seculares. Agora é o momento oportuno para a autoanálise. A pessoa adora um Deus herdado da tradição ou um Deus conhecido pessoalmente? Se for descoberto que o objeto de adoração era uma imagem distorcida, isso não deve causar desespero. Tal percepção não é um fracasso, mas um passo importante em direção à libertação espiritual, acessível àqueles que possuem a coragem de reconhecer a ilusão e buscam a verdade. Nisto reside a essência de um retorno espiritual, que não representa um regresso a uma religião, sistema ou livro, mas um retorno ao centro, ao espírito, à fonte, a um Deus que fala dentro e não apenas através de textos. É um retorno a um Deus que é fonte de vida, e não de medo, que desperta, e não que adormece, que se dirige a cada um pelo nome, sem reduzir a uma estatística impessoal.